Do canal da Guerra. Vou falar rapidamente aqui para vocês sobre essa declaração do ministro da Defesa do Reino Unido, né, o Grant Shapps, a respeito de emprego de forças britânicas na Ucrânia para treinamento. Ele falou isso, foi uma declaração desastrada dele, essa que é a verdade. Isso correu o mundo, né? E o primeiro-ministro Rishi Sunak, ele já correu para desmentir, né? Eu não sei não se esse ministro da Defesa não vai acabar sendo fritado aí em função dessa declaração infeliz. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, desde a conferência de Vilnius, a encontro de cúpula da OTAN em Vilnius, né, em julho desse ano, já deu para perceber que a Ucrânia está sendo cozida em banho-maria, o apoio à Ucrânia. Por quê? Porque a liderança militar da OTAN já percebeu que a Ucrânia não tem futuro no campo de batalha. Esses fracassos já começam a se repetir aí no cenário eleitoral, tá? E política é aquela história que eu falo sempre aqui para vocês. Eles acompanham enterro, mas não pulam na cova, né? O pessoal já percebeu, olha, a Ucrânia já era, vamos salvar ao menos as nossas carreiras políticas. Então a gente nota que a OTAN efetivamente ela vai acabar mais cedo ou mais tarde pulando fora. Eu acredito que talvez até mais tarde. Mas nós temos que lembrar que o Congresso americano bloqueou a ajuda, né, dos Estados Unidos por 45 dias para a Ucrânia. Eu não acho que a Ucrânia vai naufragar em 45 dias. Assim, bem temerário falar isso aí, até um tanto quanto irresponsável, mas pode acontecer. O fato é um só. Quanto pior for a situação da Ucrânia no campo de batalha, maior será a má vontade dos países da OTAN em ajudá-la. Por quê? Porque vai ser difícil explicar para o contribuinte europeu e americano. Para o americano já está difícil, mas para o europeu explicar, olha, nós estamos jogando dinheiro num poço sem fim, né? Num poço sem fundo aí. Foi o que aconteceu efetivamente na guerra do Vietnã. Chegou num ponto aí que os americanos. É impressionante o Boris, toda vez que eu ligo a câmera, ele reclama. Boris, para quem está chegando agora no canal, é meu cachorrinho. Então, o que acontece? Acho que ele não gosta que fale da guerra. O que acontece aí, na verdade? Nós vamos ver paulatinamente, a não ser que a Ucrânia consiga um milagre militar, o que eu acho muito difícil. O Zelensky declarou ontem que eles vão construir fábricas de armamento na Ucrânia. Nessa altura do campeonato é um delírio. Tanto a Ucrânia falar em construir fábricas de armamento, como o Zelensky, o ministro da Defesa britânico, colocar tropas britânicas, né, para treinar ucranianos no campo de batalha. Por quê? Porque a capacidade de surveillance, de vigilância da Rússia no campo de batalha, graças a satélites e outros sensores, é muito grande. Então, se montarem uma fábrica ali, eles têm condições de destruir. Se montarem um centro de treinamento onde se sabe que há instrutores britânicos, lógico que os russos vão destruir, eles vão considerar isso um alvo legítimo e vão meter mísseis ali, a gente não tem dúvidas a respeito disso. Então, qual é a situação que nós temos hoje? É uma situação muito difícil, muito triste, tudo que está acontecendo na Ucrânia, tá? A imprensa ocidental ela começa a revelar a conta-gotas o volume de mortos, de amputados, as tragédias da família, né, das famílias, e eu acho que se começa a mostrar também o desalento, né, da sociedade europeia com relação à guerra. Tanto que você já não vê mais, né, luzes amarelas e azuis acesas, a gente já não ouve mais o Slava Ucrânia por aí, né, ou seja, a gente começa a ver que mudou bastante. Se vocês olharem o cenário europeu nesse outubro de 2023 e compararem com abril, né, maio de 2022, vocês vão achar que estão num planeta diferente. Porque naquela época você via bandeiras da Ucrânia por tudo quanto é lado, Slava Ucrânia, bababá, as autoridades falando, e rios de dinheiro chegando, né? Aquelas frases bombásticas do Zelensky, eu não preciso de uma carona, preciso de munição. Hoje parece que o pessoal está começando a colocar mais o pé no chão, né? Tem uma frase que os militares franceses usam muito, né? Usavam muito na Primeira Guerra Mundial.
mettre un peu de plomb dans la cervelle, colocar um pouco de chumbo no cérebro, né? Um pouco de peso na cabeça para não ficar com a cabeça nas nuvens. Eu acho que a realidade ela começa a se impor, né, para a Europa. Muita gente começa a perceber isso. Agora, essa declaração do ministro da Defesa britânico foi completamente irresponsável, né? Foi um momento aí chapéu de alumínio dele. Eu falo sempre que o pessoal precisa tomar muito cuidado com essas entrevistas, porque jornalista é um bicho complicado, ele quer audiência. Então, às vezes, ele induz a pessoa a falar coisas que vão deixá-la complicada depois. O ministro da Defesa pode ter caído, né, nessa armadilha aí, mas ele já foi desmentido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak e ninguém gosta de ter que desmentir o subordinado. Então pode ser que o ministro da Defesa aí esteja sendo fritado, né, junto com o auxílio da Ucrânia. Bom, quais vão ser os próximos passos agora? A gente vai ter que aguardar as negociações americanas para ver o que vai ser decidido em novembro, porque essa resolução que eles apresentaram aí só garante dinheiro para mais 45 dias. Depois vai ter que vir passar uma outra resolução, o que quer que seja aí, para ver como é que vai ficar a situação orçamentária dos Estados Unidos. E nisso a gente vai ver se volta a ajuda à Ucrânia também. Se até lá, nesses 45 dias, a situação militar da Ucrânia piorar, como é bastante provável, aí aquilo que é provisório pode se tornar definitivo e os Estados Unidos cortarem de vez a ajuda à Ucrânia. O pessoal da Europa diz que a União Europeia já falou que ela vai manter, que ela vai aumentar. Conversa. Isso é conversa que não tem de onde tirar. A situação da Inglaterra está muito difícil, de Portugal está muito complicada, mesmo os países do norte da Europa, aí, né, Suécia, etc., já começam aí a reclamar de tudo que está acontecendo. Então eu acho meio bravata isso aí. Eu acho isso meio bravata. Até porque eu penso assim, já se deu entre Estados Unidos e a União Europeia, já se deu para a Ucrânia mais de 160 bilhões de dólares. Não se resolveu nada, a situação está no mesmo lugar, né? Então eu não acho que mais 160 vão resolver. O impasse permanece e o que é pior, os russos estão começando a mostrar desejo de avançar além dos 4 oblastes que eles já tomaram. Eu penso assim, se a Rússia lançar uma nova ofensiva, não é improvável que eles cheguem no rio de Dnieper. E qual vai ser a consequência disso? Milhões de refugiados na Europa Ocidental. E aquilo que já vai mal vai piorar bastante, porque a Europa também já está com grandes dificuldades de lidar com os refugiados ucranianos, além do pessoal que chega no norte da África. Enfim, há nuvens bastante sombrias pairando sobre a Ucrânia.